Pomodoro Kanban Checklist. Se nenhum desses sistemas de produtividade funciona para você, é que você não entendeu o real problema. Eu analisei todos esses sistemas lado a lado para que no fim você tenha um sistema de produtividade que funciona de fato. Mas antes da gente definir esse método que funciona, a gente precisa entender alguns fatores que realmente fazem alguém ser produtivo. Clareza absoluta da tarefa, baixa carga cognitiva, tempo de aquecimento do cérebro, minimizar trocas de contexto e ferramentas visíveis e simples. E antes de começarmos, eu preciso que você entenda que, por mais que você queira, você nunca vai ser tão produtivo quanto você planeja. Isso porque tem uma região no cérebro chamada córtex pré-frontal dorso lateral. Essa parte do cérebro responsável pelo foco só consegue aumentar o esforço até um certo limite. Depois disso, ela não dá mais conta. E o cérebro começa a achar que qualquer tarefa é mais pesada do que ela realmente é, fazendo as tarefas difíceis parecerem pesadas demais, como se fosse uma fadiga mental. Por isso, quando estamos cansados, o cérebro automaticamente passa a escolher tarefas fáceis e evitar as difíceis, mesmo que a gente queira continuar. E isso nos leva ao nosso segundo problema. Se você quer criar um sistema de produtividade que funcione, precisa entender que seu cérebro trabalha em ciclos de, em média, 100 minutos antes de começar a ter a sensação de fadiga no seu córtex, no seu cérebro. De acordo com este estudo de 1971, que mediu o nível de foco de 0 a 1, nos primeiros 30 minutos, o seu foco em uma atividade complexa e que demanda tempo aumenta, mas com a dificuldade variando e você não está tão focado. Até que depois desse período aumenta rapidamente até chegar na zona de alto foco, que pode durar até 30 minutos. Depois dali começamos a entrar no estado de fadiga e é muito mais difícil continuar após os 100 ou 120 minutos. Ou seja, se você tiver muitas atividades complexas, você terá pouquíssimos ciclos de foco para resolver elas. Então o ideal é que o sistema de produtividade que você irá utilizar trabalhe em blocos de até 100 minutos. O estudo, inclusive, indica 90 minutos. Dessa maneira, se você tem uma tarefa que demora mais de 90 minutos, temos que dividir ela em partes menores, para que cada tarefa se encaixe em blocos de produtividade. E isso nos leva a outro desafio, que são as trocas de contexto. Segundo um estudo da Brigham Young University, quem trabalha na internet costuma ter dificuldade em perceber quando muda de tarefa. Isso prejudica o foco. No passado, trocar de atividade quase sempre exigia mudar de ambiente, sair de casa, ir ao trabalho, entrar em outra sala, conversar com outras pessoas, enfim. Essa transição deixava claro para o cérebro que um novo objetivo começava. Hoje, quando tudo acontece no mesmo computador, às vezes até na mesma aba, o cérebro não identifica essa mudança. Continuamos fisicamente no mesmo lugar, então a mente entende que ainda é a mesma tarefa. O resultado disso, mais dispersão, menos concentração e uma sensação constante de mistura entre projetos. Foi visando resolver isso que 5 pesquisadores da Universidade de Sydney e Calgary fizeram um estudo com 141 programadores. Eles analisaram como a troca de tarefas prejudica o desempenho. Eles mostraram no estudo que dentro do cérebro existe uma área que guarda todas as informações da tarefa atual. É como se ele carregasse mentalmente o que precisa para continuar o trabalho. Quando estamos focados, tudo está ali, pronto para uso.
mas o cérebro só consegue manter uma tarefa por vez nesse estado. Quando surge uma nova demanda, o cérebro descarrega as informações da tarefa atual, guarda no fundo da memória e tenta carregar as informações da nova tarefa. Se isso acontecer de novo, cada troca faz o cérebro perder mais contexto. Quando tentamos voltar para a primeira tarefa, nós não lembramos exatamente onde estávamos. É preciso reconstruir tudo, gastando vários minutos para recuperar o foco. Por isso, dentro do cérebro, cada troca custa foco, tempo e desempenho. É por isso que um sistema de produtividade que funcione não deve ter 1 milhão de possibilidades, alternativas, etc. Deve ser mais simples, focado apenas em descrever as tarefas necessárias para aquele contexto. E isso nos leva ao ponto central. Sua cabeça precisa ter absoluta clareza sobre o que você vai fazer e como você vai agir. Não é só querer fazer, é ter as etapas visualmente desenhadas na sua mente, quase como um mapa inteiro, para que cada decisão esteja pré-processada antes do trabalho começar. Essa clareza resolve 2 problemas fundamentais. Primeiro, o problema da clareza. Quando você sabe exatamente qual é o próximo passo, sua mente não fica travada tentando decidir o que fazer agora. A decisão já foi tomada antes. Isso remove dúvidas, elimina aquela sensação de por onde eu começo e reduz o tempo desperdiçado pulando entre tarefas ou redefinindo o plano mental a cada bloco de trabalho. Clareza significa que você entra no trabalho já com o caminho pronto, evitando micro escolhas que desgastam seu cérebro. Segundo, o problema da baixa carga cognitiva. Quando você estrutura seu dia, seu processo ou seu projeto em microetapas claras, você reduz drasticamente o esforço mental necessário para começar e continuar. Uma tarefa só exige carga cognitiva alta quando está mal definida. Se você já quebrou antes em partes simples, o cérebro não precisa fazer esforço para interpretar nada, ele apenas executa. Isso é o que chamamos de baixa carga cognitiva, um estado onde o trabalho parece fluir porque o cérebro não está sendo obrigado a recalcular todo o processo inteiro. No fundo, essas 2 coisas são complementares. A clareza elimina a confusão inicial e a baixa carga cognitiva mantém o seu cérebro trabalhando de forma leve, constante e sustentável. Esse é o mecanismo que permite trabalhar por longos períodos sem se sentir drenado ou perdido. E foi pensando nessa tese científica que eu te mostrei aqui que eu criei um sistema de produtividade simples. Nesse sistema estão aplicados os 5 princípios deste vídeo. Atividades divididas em blocos de até 100 minutos com uma atividade principal que deve ser o seu foco do dia. Nesse sistema também está aplicado o princípio da visualização. Para sua mente não ficar confusa, você consegue ver sua semana inteira visualizada em blocos e até meses, da forma que você não se perca em atividades de produtividade. Lembrando que não é uma lista de tarefas, é um app para tarefas complexas que vão levar pelo menos 30 minutos e que você deve resolver em blocos. Nesse app, você consegue descrever as atividades, elas ficam salvas e depois é só arrastá-las até o bloco que você quer encaixar. Dessa maneira, você vai conseguir resolver o seu problema de produtividade. Lembrando que não é uma lista de tarefas, é um app para tarefas complexas, que vão levar pelo menos 30 minutos. Esse app tem um valor simbólico aqui embaixo que você pode comprar. Aqui no primeiro link da descrição ou no QR Code que está aí na tela, e específico para aumentar sua produtividade. Por este vídeo é isso.
Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Espero que goste e até mais.